Quais bens precisam entrar no inventário? Gente, essa pergunta ela é mais comum do que a gente imagina. Essa pergunta ela não é muito complexa, mas a resposta ela é não trivial. Porque se a gente pensar em todo o patrimônio, né, que alguém deixou, a gente vai saber, claro, o carro eu sei que tem que entrar, a casa eu sei que tem que entrar. Mas assim, existem várias particularidades, tá? Que são, por exemplo, e se ele tinha uma empresa? E se ele era empresário individual? E se ele tinha ações? E se ele tinha aplicações? Isso aí, tá? Que a gente está vendo até agora, parece, tá, beleza. Se ele era empresário, provavelmente a empresa vai ter que entrar, mas depende, porque se ele é empresário individual, ou seja, se ele atua em nome próprio, se ele é empresário, como diz o Código Civil, tudo dele é no CPF. E como que eu faria se fosse uma empresa, etc. Mas olha só, presta atenção. Joia, roupa, outros bens móveis que estão lá na casa, ou seja, a televisão precisa entrar no inventário, um bem de posse, né? Aquela casa de praia que a família tem, mas que não tem matrícula. Como é que eu transfiro isso? É importante vocês saberem que, né? Você vai ter aí um reflexo se você lançar tudo na guia de TCMD, ou seja, você vai pagar tributo por todos esses valores que você está colocando. Então, eu coloquei lá joias da família. Qual o valor de avaliação? Então, se você quiser, se você tiver no inventário litigioso e tiver que realmente fazer a minúcia de tudo, né, de todos os bens, todos os pormenores, né, aí ok. Eu já vi, inclusive, um inventário que foi muito engraçado até, assim, a situação foi engraçada, em que eles repartiram a roupa do falecido, só que era a meia que estava no pé dele no funeral, para vocês verem como foi tão intensa a briga, o litígio entre os herdeiros, e acabou que eu como tabelião, né, na época, no meu primeiro cartório pequenininho lá em Minas Gerais, um belo dia eu recebo uma foto das minhas escreventes com um monte de pedaço de tecido, que era um monte de pedaço de meia, e o recado dela dizendo que os herdeiros pediram para me entregar aqueles retalhos que eram os pedaços da meia do falecido, que até por isso eles brigaram no dia do óbito e que ficou anos judicializado esse inventário, mas que no final eles chegaram à resolução e eu falei para eles que a gente ia conseguir resolver. Chegamos ao final, então eles me deram de presente, foi um simbolismo muito mais para a família do que para a gente, né? Que aquela meia estava sendo dada para mim, que eu tinha resolvido o conflito, né? Então é importante vocês saberem disso. Então, assim, primeira coisa eu saber, claro, eu preciso saber se eu estou num conflito extremo ou se eu estou de boa, né, com os outros herdeiros. Se está de boa, gente, o que eu sugiro, né? Essas coisas menores, essas coisas que não são muito formais, tipo uma matrícula de um imóvel, né? Que o imóvel está registrado no nome do falecido. Não tem como a gente deixar isso de lado. Mas coisas menores, roupa, alguns itens pessoais, né? Às vezes uma pulseira, etc. Tudo que não seja de um valor econômico muito expressivo, a gente pode sim fazer uma partilha informal, documentada sempre, uma tabelinha ali, o que meu pai deixou. Ele deixou um relógio que era do meu avô, que só tem valor sentimental, deixou livros de culinária, deixou livros de direito, né? Gravata. Então, façam um inventário informal e depois avaliem entre si, com os advogados, para ver se vale a pena colocar isso ou não lá no lançamento do TCMD e no processo de inventário e partilha, tá? Então, é importante a gente entender isso. O que precisa estar? Imóveis, posse, tá? Imóvel que é de posse, que não não está formalizado, não tem escritura pública e registro, né? Preciso colocar? Eu colocaria, tá? Por quê? Porque
Se um dia você vai regularizar esse imóvel por uso capião, por exemplo, nada é melhor do que o inventário já para dizer quem recebe, e aí fica uma dica, presta atenção, dica, sobre esse imóvel de posse, também faça uma ata notarial simples, não é ata notarial de uso capião, tá? Uma ata notarial simples, que é o quê? A ata notarial ela é uma constatação de fatos pelo tabelião. Ata notarial simples juntando conta de luz, conta de água, fotos de família, tudo que for relativo a esse imóvel, pela anterioridade lá que os falecidos deixaram, para você já documentar e já no futuro, se precisar, instrumentalizar isso numa ação de uso capião, etc. Tá? Então, ó, imóveis, né? Vamos falar de bens imóveis, né? Casa, terreno, etc. Vai tudo, gente. O que é propriedade, o que é posse. Ah, tem uma escritura que ele lançou lá e que tem aqui, mas eu não conheço esse imóvel. Eu lançaria, tá? Então, imóveis, você vai jogar tudo. Bens móveis, ou seja, gado. Gado tem que colocar? Muitas vezes tem que colocar. Já fiz muito inventário com gado. Hoje não faço tanto, mas principalmente porque eu tô numa zona mais urbana, numa cidade mais urbana. Mas o gado, às vezes até questões de cadastro, né? Junto à parte pecuária, de agricultura, etc., vocês terão problemas, inclusive, em vender esse gado. Então, o gado precisa ir. O trator precisa ir? Precisa ir, gente. Não tem como. Por quê? A nota fiscal desse trator está no nome de uma pessoa. Aí esse cara vende para um terceiro. Se o herdeiro vender para o terceiro, sem a nota fiscal, pode sim acontecer desse trator, por exemplo, separado pela polícia, né, e ter problemas com a fiscalização e problemas reais. Lancha, embarcações, tem que ir para o inventário. Cotas de empresa, tem que ir para o inventário. Então, o que você vai botar? Gente, tudo que for expressivo, né? Eu tenho uma conta no banco, só tinha R$2.000. Gente, essa conta precisa ir para o inventário, senão não saca, tá? A regra faleceu, o banco trava tudo. Por quê? Porque quando ocorre o falecimento, o registro civil, que é quem lavra o assento de óbito, né, que vai te entregar a certidão de óbito, ele já encaminha diretamente, na hora, automaticamente, para a Receita Federal, para o INSS, e lá eles avisam para vários órgãos, inclusive para os bancos, tá? Para o sistema bancário. Então, a tua conta ficará provavelmente travada. Isso quer dizer que, para que eu possa sacar valores, eu tenho que declarar lá, tá? Então, veículo, não transfere no Detran se não tiver inventário. Às vezes, uma nomeação de inventariante resolve, mas geralmente tem que ter inventário, tá? E se não tiver bem nenhum? Se você não tiver bem nenhum, a gente vai fazer o que a gente chama de inventário negativo, que é um inventário igualzinho aos outros, só que não tem bens a partilhar, e você vai dizer assim, olha, o falecido não deixou nada. Então, tendo bens ou não tendo bens, o inventário é obrigatório para todos.